Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é sensacional. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela adoração que nos toca, que nos transforma. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa. Obrigado porque o Senhor é simplesmente demais. Tu és tudo em todos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença que nos move, que nos transforma, que nos leva a um lugar mais alto, que nos leva, Senhor, a cantar um cântico novo ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor, pela adoração que brota de dentro do nosso espírito, que borbulha, uma adoração que é uma profecia liberada do céu, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor está sempre falando, o Senhor está sempre liberando, o Senhor está sempre movendo, o rio das tuas águas estão sempre sendo derramados, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. E nessa noite nós nos rendemos à tua palavra. Ensina-nos a tua palavra, ensina-nos as Escrituras, ensina-nos, Senhor, o caminho do rio, o caminho da revelação, o caminho da profundidade, o caminho da intimidade. Nos leva, Senhor, a esse lugar onde o Senhor, Pai, é real, o Senhor é de verdade, a experiência nos transforma todos os dias. Nos leva a esse lugar, Pai, de relacionamento, de intimidade, Senhor, de amor, de compreensão. Pai, que nós possamos entrar nesse lugar onde o Senhor nos transforma de dentro para fora. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela liberdade que temos de te adorar, Pai, de expressar ao Senhor nosso coração, de expressar ao Senhor o nosso amor, Pai. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que em alguns lugares eles já não têm mais essa liberdade. Em alguns lugares a igreja é perseguida, os lugares são escondidos, mas nós aqui ainda temos a liberdade, Pai, de expressar ao Senhor, de nos reunir como igreja, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de estudar as Escrituras, de se aprofundar em Ti, Deus. Num lugar, Deus, de transformação, de cura, num lugar onde nós podemos crescer, Pai. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha cavar nossas raízes, que o Senhor venha colocar o adubo, que o Senhor venha tirar os excessos, que o Senhor venha tirar aquilo que é demais, que o Senhor venha tirar, Deus, todo o fermento, sim, Deus, tudo aquilo que intoxica, que inflama, Pai, aquilo que nos impede de crescer e dar fruto, seja removido de nós. Nós colocamos o nosso coração diante da Sua presença. Pai, que a lupa do Espírito nessa noite venha, Senhor, passar por nós. Passa por mim, Senhor. Ilumina o mais profundo do meu íntimo. Que seja iluminado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, curado pela Sua palavra. Deus, que tudo que sair nessa noite, Pai, seja do Senhor. E aquilo que não vem de Ti, que não provém, Pai, que não saia, que seja removido, que seja retirado. E que nós possamos entrar num período, Deus, a igreja possa entrar num lugar, Deus, de maturidade, de crescimento, de entendimento, Pai. Pai, nós oramos pela igreja brasileira. Oramos, Deus, pela igreja do Rio Grande do Sul. Oramos pelos líderes, para que haja maturidade, Deus, que haja entendimento daquilo que está sendo liberado pelo Senhor para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia em Romanos. Claudião, me consegue uma linha, por favor? Romanos capítulo 6. Nós vamos descorrer o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. Não vou ler todo, mas eu vou ler algumas coisas que são importantes. Chega lá nos olhos por quê? Deixa eu ver, ler os 3 capítulos. Romanos 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Capítulo 6 é o primeiro. Certo? Nós vamos usar esse tempo para nós estudar as Escrituras.
Todos acharam? Vamos começar pelo versículo 1. Que, pois, diremos? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? De maneira alguma. Porque nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou vós, não sabeis que nós somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados em sua morte? Porque pelo batismo somos sepultados juntamente com ele para a morte, para que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de seu Pai, assim também nós andemos em vida nova. Guarde essa palavra, andamos em vida nova. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, assim será também na sua ressurreição. Porque sabemos que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo de pecado, seja inutilizado, para que não mais sirvamos ao pecado. Porque o que morreu tornou-se livre do pecado. Portanto, se morremos com Cristo, cremos que com o próprio Cristo viveremos. Porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou dentre os mortos e não morrerá novamente, porque a morte não tem domínio sobre ele. Já que, porquanto ele morreu para o pecado, morreu uma vez, mas porquanto vive, para Deus vive. Desta maneira, também vós considerai a vós mesmos que estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, até por enquanto. Esse capítulo 6, Paulo está falando sobre a nova vida, né? Ele faz uma analogia no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. No capítulo 8 ele já fala da graça, do alcance de uma promessa em Deus. Mas o capítulo 6 ele começa falando de como a gente deve andar em Cristo, certo? Ele fala do corpo e do pecado. Ele vai falar de duas coisas importantes, que é o corpo e também a mente. A mente que nós recebemos, quando a mente é transformada, Romanos capítulo 12 fala de nós termos uma mentalidade transformada pela vontade de Deus, certo? Quando a nossa mente ela é alcançada por Deus, ela é passada por transformação do Cristo, ela recebe a informação do Senhor, ela recebe uma recodificação. Nós passamos a não ter mais a mente do Adão caído e começamos a ter a mente do Cristo ressurreto, certo? Está comigo, Alexandre? Presta atenção. Paulo vai falando que o pecado ele está no nosso corpo, certo? O pecado ele continua no nosso corpo. A nossa carne ela só vai ser transformada ou liberta quando nós passarmos pelo processo da morte, quando nós vamos receber um corpo glorificado, certo? Nós devemos inutilizar a carne, devemos tornar ela infrutífera. Foi claro. Precisamos tornar ela infrutífera. Precisamos mortificar a carne, certo? Mas a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Por isso que ele começa falando, o que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? É uma pergunta. Ele não está afirmando, ele está perguntando, certo? O que, pois, diremos? Permaneçamos no pecado para que abunde a graça? Aí ele fala no versículo 2, de maneira alguma, porque nós que morremos para o pecado. Aonde que nós morremos no pecado? Quando aceitamos a Cristo. Certo? Nós morremos para o pecado. Aí ele vai dizendo, como viveremos ainda nele? Esse viver nele é o processo da escolha que nós temos todos os dias. O processo de nós mortificar a carne. Não quer dizer que o pecado não esteja ali. Lembra de Caim? Quando Deus diz o pecado está na porta. Cabe a você dominá-lo. O pecado, a carne, sempre vai estar ali. Ou seja,
cabe a nós, como cristãos, né, a nova natureza, a nova vida em Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que entregaram sua vida para Cristo, cabe a nós mortificar a carne. Como mortificar a carne? Procurar viver no Espírito, procurar viver pela mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo não é governado pelo pecado, ou seja, não é levado a caminhar pelo pecado. Tem um ponto que Paulo vai dizer também assim: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Ilustra bem isso. Ele está falando o seguinte, que mesmo que nós estejamos a mente de Cristo, se nós não mortificar a carne, cabe e nós vamos cair no pecado. Se nós não ter o processo de transformação, de regeneração, de amarrar o homem interno, né? O homem carnal, se nós não amarrar o homem animal que existe dentro de nós todos os dias, o espírito não vem para fora. A vida espiritual ela não nasce. Aquilo que você recebeu de Cristo não frutifica, porque a carne tem poder sobre você. Você até pensa em fazer as coisas certas, mas a atitude é ruim. Isso é a carne. Então Paulo vai falando sobre isso. Aí ele fala no versículo 4, porque pelo batismo somos sepultados juntamente com ele. Que batismo que é esse? Qual que é o batismo que nós recebemos aqui? Não é o batismo das águas. Nós somos batizados na morte de Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos batizados em sua sepultura. Por isso que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. O que Paulo está dizendo, ele para a morte, para que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, preste atenção, ó, para a glória de seu Pai, assim também nós andemos em vida nova. Ele está falando de uma nova forma de caminhar. Ele está falando que nós devemos pensar como Cristo e agir como Cristo. O homem interno, o homem espiritual, o homem que nasce no Espírito, ele precisa dominar todas as esferas da tua vida. Nós precisamos frutificar para Cristo. Muitas vezes a gente tem uma mentalidade de Cristo, pensa como Cristo, lê as Escrituras, até ora, jejua, mas quando tem que decidir por não pecar, nós decidimos pelo pecado. Nós não conseguimos dominar a carne, certo? E ele segue falando. No versículo 6 ele diz assim: porque sabemos que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja inutilizado. Ou seja, quando nós somos crucificados com Cristo, quando nós somos crucificados na cruz de Cristo, quando nós escolhemos colocar o velho homem na cruz e não deixar ele descer de lá, o pecado em nós, ele é inutilizado. Aonde que o pecado mora? Aonde que é a casa do pecado? Aonde mora o pecado, pastor? A carne. Então, se nós crucificarmos a carne, matamos o pecado. Não matamos, mas ele fica inutilizado, ele não tem mais como frutificar. Ou seja, ele está ali, tu vai ter que vigiar e orar. Por isso que Jesus fala, vigiar e orar o tempo todo, sem cessar. Vai estar ali, mas ele não tem força. Ele não tem força. Nos dias que nós vivemos, é o que a gente mais vê. Pessoas que estão indo na igreja, pastores, líderes. O cara trai a mulher, o cara é adúltero, o cara se prostitui, o cara mente, é profano, né? Não consegue dominar a sua carne. Mas ele está com Deus, ele está orando, ele está lendo a palavra. A mente dele é de Cristo. Se tu conversar com ele, ele chora, ele se arrepende, ele não quer fazer. Mas a carne é muito mais forte do que o espírito. Estou sendo claro? Não? Ou difícil de entender?
Então ele vai falando disso. No versículo 12, seguimos. Ele vai falar sobre o governo. Não reine, pois, o pecado. Olha como já mudou a conversa. Não é mais frutifique. Ó. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está falando de governo. O pecado não pode governar o seu corpo mortal. O pecado não pode ser o poder, a autoridade maior sobre a tua vida. Ou seja, tu tem que ter o domínio sobre ele. Agora entendemos o que Deus falou para Caim. O pecado está na porta. Cabe a você dominar. Cabe a você dizer não. Cabe a você escolher fazer o que é certo. Cabe a você distinguir o que é certo do que é errado. O que vale a pena e o que não vale. O que frutifica para a glória de Deus e o que não frutifica. Nem disporeis vossos membros para serem instrumentos de iniquidade para o pecado, mas preparai-vos perante Deus como homens que estão vivos dentre os mortos, e sejam vossos membros instrumentos para a justiça de Deus. Ele está falando da mesma coisa que está escrito em Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo para Deus. Que os nossos membros, e aqui entra todos os membros do nosso corpo, desde a língua, desde os ouvidos, desde os olhos, desde os teus órgãos sexuais, desde tudo, desde as mãos, desde os pés, não seja instrumento de iniquidade. Vê que ele não está falando que instrumento de pecado, ele está falando não seja instrumento de iniquidade, que não seja em você uma árvore que frutifique para várias coisas. A iniquidade é uma árvore, a mãe de todos os pecados. Por isso que quando nós pecamos, precisamos encontrar onde está a raiz. Não adianta a gente ficar orando a vida toda contra a mentira, nunca vai parar de ser mentiroso. Uma hora vai frutificar. Se não arrancar a raiz, nunca vai ser liberto. O tempo todo vai estar lutando contra isso. Então Paulo é cirúrgico, ele diz assim, que não sejam vossos membros apresentados para isso. Que o governo seja de Deus, seja de Cristo, seja do Espírito Santo. Que todos os seus membros sejam governados pelo Espírito Santo. Desde aquilo que olhamos, que falamos, nossos ouvidos, nossas mãos, nossa relação sexual seja para a glória de Jesus. Certo? Então é uma coisa bem importante. 14. E o pecado não terá domínio sobre vós. Ele termina dizendo assim, ó, que os vossos membros sirvam para instrumentos para a justiça de Deus. Se isso acontecer, ele termina com o versículo 14, o pecado não terá domínio sobre você. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, quando nós falamos da lei, falamos do legalismo. Quando Paulo começa a falar da lei, a lei do pecado, né? O pecado se tornou pecado por causa da lei. Se não tivesse a lei, ele fala isso mais para frente. Se não houvesse a lei que dissesse não cobiçais a mulher do próximo, cobiçar a mulher do próximo não seria pecado. Se não existisse a lei, não roube. Se você roubasse, não seria pecado. O pecado é porque existe a lei, certo? Mas aí ele diz assim, a lei é santa. No capítulo 7 a gente vai ver ele falando disso. A lei é santa. Os mandamentos são santos. O problema é que o nosso corpo, mesmo que a gente recebeu Jesus, mesmo que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso corpo ele precisa ser mortificado. A carne precisa ser mortificada, ela precisa ser colocada na cruz. Se ela não ficar na cruz com Cristo, em algum momento a carne vai tomar conta da sua vida. Esse é o foco do capítulo 6 e o capítulo 7 de Paulo, quando ele escreve a Romanos. Diz o seguinte, a gente não pode facilitar para a carne. Não pode dar moleza. Uma vírgula para a carne e ela vai te derrubar. Lembra de Davi? Davi tinha vencido batalhas, tinha sido um baita de um rei, tinha feito um monte de coisa bacana. Mas bastou só ver uma mulher pelada. Só ver uma mulher pelada, ele acendeu. Ele acendeu como acende uma labareda.
manda trazer para mim. E ali ele foi consumido, né? E o cara não adorava, não buscava Deus. Não era um homem segundo o coração de Deus, cara. O que eu quero trazer, cara, pra gente entender hoje, é que a carne, ela tá aí dentro, em algum lugar. Se a gente não prestar atenção no velho homem, não prestar atenção naquilo que de verdade está aqui dentro, uma hora a gente vai acabar se sabotando. Uma hora a gente se sabota. Quando a gente acha, o Apocalipse diz, aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, que tome cuidado para que não caia. Jesus está falando para que a gente preste atenção, para que a gente seja sábio e prudente, manso como a pomba e prudente como a serpente. Avaliar o seu coração, avaliar o que está aqui dentro, avaliar o que de fato ele não foi resolvido, o que não foi curado, o que não foi liberto. O que a gente precisa de libertação, precisa de libertação. Se eu tenho um problema que ainda não se resolveu, precisa se resolver. Cara, os maiores problemas que a gente encontra hoje são pessoas que não resolveram o seu coração de verdade. Pessoas que não resolveram o que está aqui dentro ainda. Lixo que está guardado. Coisas que estão aqui dentro que não foram para Cristo, não foram para a cruz. O Evangelho, ele não é feito de coisas que a gente faz para Deus. O Evangelho é feito do que a gente se torna para Deus. É o que a gente faz. O que a gente faz é um resultado do que a gente vive interno com Deus. Por isso a gente vai entender o capítulo 8. O que Paulo começa no capítulo 6 é trazer uma visão clara das coisas internas. Ele está dizendo que não é um todo ruim. Ele não está dizendo que a gente é ruim. Ele está dizendo que a gente precisa entender que nós vivemos em duas atmosferas. O crente, ele é espiritual e também carnal. Nós recebemos uma mente de Cristo. Quando a gente recebe Jesus e faz toda aquela parada de entregar a vida para Jesus e fazer a oração e trazer Jesus para dentro, cara, isso é maravilhoso. Não estou dizendo que esteja errado. Mas não é tudo. Esse é o começo de uma jornada. Nós recebemos Cristo. Paulo diz que nós devemos orar continuamente trazendo a mentalidade de Cristo. Outra parada já. Mudar uma mente, transfigurar a mente. Receber uma recodificação de Cristo. Entender que Cristo tem uma mente, tem um governo, tem um posicionamento, tem uma cultura. O reino de Deus tem cultura. Não é a nossa cultura. Não é a nossa mente caída. Nós temos uma mente caída por causa do pecado. Agora, quando nós recebemos Cristo, quando nós vamos para esse caminho de se tornar como Cristo, pequenos Cristos, né? Pequenos Messias, é o processo de ser recodificado, ser transformado, ser lapidado pelo Senhor e pela palavra. Porque nós devemos ser lavados pela palavra. Nós devemos receber continuamente a lavagem da palavra. Ler a palavra, mergulhar nela. Não para pregar para os outros, mas pregar para mim. Eu ser limpo. Eu ser transformado. Eu ser curado. Eu ser liberto. Quando eu sou liberto, eu liberto outra pessoa. Quando eu sou curado, eu consigo curar alguém. Quando eu recebo, eu consigo também tocar alguém. Essa é a ideia do Evangelho. Nunca foi de fora. O Evangelho está dentro. Eclesiastes capítulo 11, cara. Salomão diz o quê? Que a eternidade foi dada dentro do homem. A eternidade está dentro de nós. Nunca teve fora. Então, quando a gente começa a receber isso, cara, ser transformado por isso, a gente começa a refletir Cristo. Porque Jesus falava dessa atmosfera. A gente começa a olhar para a vida. Está prestando atenção? Quando a gente olha para a vida de Jesus, você vai entender o quê? Jesus não andava no meio de uma multidão. Jesus não andava de conversa fiada. Jesus não estava no meio de papapá e conversinha e parará. Jesus andava por fora das cidades, cara. Enquanto os caras dormiam, ele estava no monte. Enquanto os caras estavam lá farreando, comendo e bebendo, ele celebrava, cara. Mas não era o tempo todo.
Ele dizia, cara, eu preciso estar com o Pai para me ouvir e ver o que o Pai está fazendo, porque eu só posso fazer o que eu estou vendo ele fazer. Ou seja, eu só posso me movimentar na terra com uma visão do céu, cara. Amém. Se eu não tiver uma recodificação celestial, cara, bem provável que a gente não vai alcançar a plena vontade de Deus. Então Paulo começa a trazer esse entendimento, que a gente precisa ter consciência que existe duas naturezas. Nós não somos um todo, uma pessoa santa. Nós temos o pecado, o corpo do pecado ainda existe. Está aqui, mano. Isso aqui ainda é o corpo do pecado. Às vezes uma ira, uma vontade de fazer loucura, uma vontade de pegar uma mulher na rua. Entende? Tudo isso é o corpo do pecado. Não é que você queira isso. Às vezes o cara não quer. Eu quero ser melhor, mas não consigo. É o que Paulo está dizendo. Aquilo que eu quero fazer, que é fazer a vontade de Deus, às vezes eu não consigo. Mas o que eu não quero é agressivo em mim. Entende, cara? O que ele está trazendo a realidade para a gente é que nós precisamos mortificar a carne. O segredo para vencer o pecado, irmão, é botar a carne na cruz. É neutralizar a carne, é botá-la na sepultura junto com Cristo, para que o pecado se torne inútil. Quando não tiver carne, não tem pecado. Se a carne não for forte, o pecado vai quase não existir. É mais fácil de vencer. Agora, se a gente não mortifica a carne, se a gente não jejua, se a gente não ora, se a gente não vai para o Senhor, se não tem vida de secreto, se não tem vida de ler um bom livro, uma cultura, cara, como vai vencer? Os pensamentos que nós vamos ter é pensamento ruim, é pensamento de vontade de pecar, é a rebelião agressiva, é a depressão, é o medo, é a infantilidade, é a imaturidade. Todas essas coisas se tornam muito mais fortes do que o homem interior, que é o homem do espírito. Certo? Então ele fala ali no versículo 12 até o 14 que o pecado não deve governar você, ok? Amém. Não deve governar, não pode. O governo da sua vida não pode estar na mão da carne, certo? Versículo 16. Não sabeis que quando vos preparais para obedecer a alguém em escravidão, sois escravos de quem obedeceis. Preste atenção, agora ele vai falar da obediência. Obedeceis, seja ao pecado, seja para prestar obediência à justiça. Mas graças a Deus, porque havendo sido vós escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a qual vos entregaste. 18. E uma vez libertos do pecado, vos submeteste à justiça. Ou seja, como nós passamos o tempo todo, né? Antes de receber Jesus, fomos escravos do pecado. Obedecemos à carne, obedecemos ao prazer, obedecemos à glutonaria, à vontade de comer desenfreado, obedecemos às práticas ruins, à ira, à ganância, às orgias, à religião, ao legalismo. Tudo isso antes de nós conhecermos o Senhor. Estou falando de Cristo, estou falando de igreja, estou falando de Cristo. Antes de nós conhecermos a Cristo de verdade, nós éramos obedientes ao pecado e escravos do pecado. Ok? Sim. Quando nós conhecemos a Cristo, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz no final, diz assim, ó, e uma vez libertos do pecado, vos submetestes à justiça. Quando nós entendemos, falando da mente agora, quando nós entendemos aqui, passamos pelo processo de Romanos capítulo 12, ser transformado na mente, receber uma nova mentalidade, receber a graça de Cristo, não é pelo que você merece, é pelo que Ele é na sua vida. Nós não merecemos nada. Graça é não merecer nada. Ele nos deu. Ele nos abençoou.
Ele nos escolheu, mesmo sendo inútil. Ele nos deu o privilégio de se tornar filho de Deus, certo? Quando isso acontece, por uma vez mais, nós somos libertos do pecado. Aprendemos que o corpo precisa ficar na cruz, mortificar a carne, nós somos libertos do pecado. Nós não temos mais que prestar conta a obedecer o pecado, a carnalidade, as coisas ruins. Mas nós vamos submeter ao quê? A justiça. O que é a justiça? O reino. A justiça é um dos pilares do trono do reino de Deus. Quando nós entendemos tudo isso, nós nos submetemos ao reino. Nós começamos a servir ao reino. Da mesma forma que servimos para o pecado, na mesma intensidade que fazíamos as coisas para o mundo, deveremos fazer muito mais para o reino. Obediência. Paulo está chamando nós e deixando escrito. Claro que aquilo fala para a igreja de Roma, né? Mas nós vamos usar para nós. Que nós devemos nos libertar. Quanto mais nós entendemos de Cristo, quanto mais nos aprofundemos em Cristo, quanto mais Cristo se torna uma revelação para nós, mais nós devemos submeter a nossa vida para Ele. Entendeu? Entendeu, Alexandre? Quanto mais Cristo se torna real para você, mais nós devemos submeter nossas vidas para Ele. Se isso não acontece, se a nossa vida de fato não é isso que acontece, com certeza ainda não fomos libertos. A verdadeira liberdade e a verdadeira libertação te leva para Cristo. Uma vida a Cristo. Se a tua vida não é condicionada a Cristo, irmão, de fato, se ainda tem áreas da tua vida que Cristo não governa, ainda certamente não foi liberto verdadeiramente. Paulo está falando exatamente isso. Porque quando nós vivemos no pecado, submetemos, somos escravos do pecado. A legalidade está na mão do pecado. Quando nós mudamos aqui, recebemos, é a mesma coisa que aconteceu com ele, quando ele recebeu Cristo, foi impactado pela visão. Cristo apareceu para ele, o que aconteceu? Recodificou a mente. Ele não voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia, ele voltou a fazer a mesma coisa, ele voltou a ser sanguinário. Ele voltou a ser o cara que perseguia os crentes. Porque houve uma transformação aqui. Não estava num todo completo, mas ele começou a caminhar para um tempo de profundidade, de imersão, de ser limpo, de ser liberto, de ser lavado pelas Escrituras, e chegou ao ponto de se tornar o que ele era. Na mesma intensidade que ele perseguiu os crentes, na mesma intensidade ele começou a ser perseguido pelos caras contra ele. Ou seja, a mesma forma como ele matava os cristãos, ele começou a pregar o Evangelho. Precisa acontecer a transformação, precisa acontecer essa mudança. Não posso ter uma vida fora de Cristo. Não pode haver. Uma pessoa que entendeu que Jesus é tudo, é o suficiente, recebeu Cristo, não pode existir duas atmosferas. Entende? Amém? Versículo 19. Falo como entre humano devido à fragilidade de vossa carne, para que tal e como dispuseste vossos membros para que serem escravos da imundícia e da iniquidade. Da mesma maneira também agora preparai vossos membros para serem escravos da justiça e da santidade. Mesma coisa. Ele fala de uma nova vida como cristão. Ele fala de uma nova caminhada, um novo posicionamento. Da mesma maneira como eu entregava a minha vida para o diabo, né? Não falo do diabo por causa da religião, mas falo do diabo por causa do pecado. Da mesma maneira eu preciso me preparar para a santidade. Eu preciso me separar para Deus. Eu preciso me separar para ser usado por Deus. É uma mudança de mente. Uma mudança de mente, uma mudança de posicionamento, uma mudança de atitude. Ou seja, vivemos de uma maneira, quando Cristo começa a entrar na minha vida, eu preciso viver de outra forma.
certo? Preciso entender que algumas coisas precisam mudar em mim, dentro, não é fora, é dentro, interno. Versículo 22. Mas agora que estáis livres do pecado e vos convertestes em escravos de Deus, tende vós frutos de santidade, ou frutos santos, cujo resultado é vida eterna. Porque a recompensa do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando igualmente da obediência, de ser escravo de Deus. Paulo chega a um ponto que ele diz sobre o escravo da orelha furada, aquele que é escravo por amor, né? Ele fala muito de se tornar escravo de Cristo, fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade de Deus, viver uma vida plena para Deus, se separar para Deus, né? Entender que às vezes isso não acontece num todo, é um processo. A gente acha que o pecado, ele vai, depois que a gente vem para o Senhor, ele vai parar de existir. Ele não deixa de existir, cara. O pecado, ele existe, vai existir até o fim. O que nós precisamos ter a consciência é que nós precisamos lidar com o pecado como pecado. Ele é uma coisa que vai te matar, né? Te destruir, te roubar da promessa, te roubar de viver algo diferente com o Senhor. Foi lá, tá chorando aí, cara. Na verdade, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa viver com uma mentalidade saudável em Deus. E o nosso corpo precisa acompanhar o que nós estamos recebendo aqui. Eu não posso ser santo na mente e pecador na atitude. Não posso ser santo naquilo que eu estou ouvindo de Deus, lendo as Escrituras, mas a minha atitude ser ruim. Ou eu decidi fazer coisas ruins. Entende o que eu estou falando? Não posso buscar Deus aqui e aí de noite fazer tudo que não agrada a Deus, né, cara? Paulo está falando desse equilíbrio, desse entendimento, cara, para a gente alcançar a promessa de Deus, que está no capítulo 8. Essas coisas precisam ficar claras em nós como cristãos. A gente precisa manifestar Cristo na mente e manifestar Cristo numa atitude. Seja no trabalho, seja na rua, seja na padaria, seja na vida sexual, na vida do casal, na vida com os filhos. Em tudo precisa manifestar Cristo. Em tudo a gente precisa glorificar a Cristo. Mortificando o pecado, neutralizando a carne e nascendo o homem interior, o homem espiritual. Né? O que Paulo fala, o homem interior. Né? Filipenses, Colossenses, ele fala de que a gente precisa ter uma vida governada pelo Espírito. Né? Ser totalmente governado pelo Espírito. Viver uma vida adestrada pelo Espírito. Aprender a ouvir Deus e se mover pelo que Deus fala. Amém? Amém. Capítulo 7, vamos ler o versículo 4, diz assim: Agora, pois, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ele começa a falar da lei, mediante o corpo do Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, para que produzais frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, estimuladas pela lei, atuavam em nossos membros, para que produzíssemos frutos para a morte. Mas agora ficamos livres da lei, estando mortos ao que nos sujeitamos, ou sujeitavam, para que desde agora sirvamos a novidade do Espírito, e não a antiga ordem da letra. Paulo está falando, ele faz até uma analogia no começo ali do casamento. Quando a mulher está casada e ela se separa do marido, ela não pode casar com outro homem. Pela lei, ela ainda está casada com aquele homem. Quando o marido morre, ela tem o direito, pela lei, de casar com outro homem. Então Paulo diz o seguinte: quando a gente está na lei, enquanto a lei está viva em você, você não consegue casar com Cristo. Isso é muito louco, cara. Ele diz: enquanto a lei, enquanto a religião, enquanto é muito forte em você aquilo que é o apontado dedo, a acusação,
os maus tratos, né, tiver em você ainda muito forte, você não consegue viver a graça, porque a graça é Cristo. Por isso ele fala de uma vida, uma novidade do Espírito, a graça. Não conseguimos viver uma novidade em Deus se nós vivemos debaixo da lei. Não conseguimos. Nós não vamos conseguir acessar a promessa que Cristo nos deu através da sua morte e da sua ressurreição, que é o Espírito Santo, se nós temos uma mentalidade legalista. Não conseguimos. Porque a lei, ela vai sempre te afastar de Cristo. A lei vai te doutrinar para te afastar. Por isso que ele diz que a lei mata. O que é a lei? A lei não é o que você estuda ou o que a gente lê, né? Tem uma parte que ele fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Ele está falando a letra, no original é a lei. Por que os judeus crucificaram Jesus? Por causa da lei. Por causa da religião. A lei não deixaria Jesus sentar com a prostituta. Na lei, Jesus não poderia sentar com um ladrão. A lei não te deixa fazer isso. A lei vai te impedindo de tocar e de alguma pessoa receber de Cristo, porque ela se torna, não está compatível. A gente hoje bota, vou usar um exemplo que a gente vai entender. Muitas vezes uma pessoa é vista como cristão pela roupa que veste. Um terno, uma gravata, um sapato social. Nada contra, né, cara? Mas isso, muitas vezes, é a visão da religião. Às vezes o cara não usa o terno, cara, usa uma calça, uma camiseta bem ajeitadinha. O cara tem muito mais entendimento e muito mais acesso à graça de Deus. O cara está debaixo de um manto que muitas vezes ele não vive conforme diz as Escrituras. Isso é a lei. Quando botamos um rótulo. Quando pressionamos. Não é mais por amor, é por um peso, obrigação. Não é mais porque eu amo a Jesus. Entende? Estou sendo claro ou está ficando difícil de entender? Não é mais pelo amor que temos pelo Cristo. Cristo não se manifestou em mim ainda. Eu começo a buscar e fazer coisas por um esforço humano. Entende? Não é pela força, é pelo Espírito. Não é pelo muito, pelo Espírito que flui de dentro. Quando ele nos toca e ele transforma o nosso interior, cara, flui. Porque o reino já está aqui dentro. Jesus diz: o reino não está do lado de fora, o reino está aqui dentro. Quando o Espírito Santo vem e começa a nos tocar, nos trabalhar, nos transformar, flui. Ativa os seus dons. Ativa a sua vida espiritual. Você começa a ter experiência com Deus. Não é forçado. Não é por uma pressão, mas sim é pela graça. Cara, eu não tenho não é pelo merecimento que eu faço alguma coisa que eu vou receber. Pelo quanto eu consigo Cristo me acessar de verdade, me adotar como filho. Por isso que a paternidade não é imposta. Eu sei que é complexo de entender, mas é verdade, é desse lado. Por isso que Jesus fala de servo e fala de filho. Tem gente que tem dificuldade de ser filho. Tem gente que só sabe trabalhar. E não é contra trabalhar. Estou falando que seja contra. Estou dizendo que o trabalho ele flui. Eu não vou fluir pelo trabalho que eu faço. O amor de Deus não vem pelo trabalho que eu faço. O amor de Deus vem pelo que eu recebo. Enquanto eu estou disposto e disponível a receber dele o seu amor. Ser tocado.
Entende? O quanto ele pode me tocar de verdade, o quanto eu estou aberto para isso, o quanto eu estou rasgado dos meus rótulos, entende? Das minhas credenciais, e ele pode me tocar. Nisso, quando acontece esse toque, quando ele consegue lançar sobre mim um manto, eu começo a fluir para ele, mas flui de dentro. A identidade não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Eu me encontrei em Cristo e através desse lugar eu fluo naquilo que eu sou. Não é o quanto a gente vai fazer muita coisa. A lei vai trazer essa mentalidade para a gente. Por isso que os fariseus faziam isso, eles iam para a praça pública, oravam, batiam no peito, nós damos o dízimo, nós damos a lana, fizemos tal coisa, nós damos comida para os pobres. E o publicano estava lá batendo no peito, ai de mim, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, eu sou tão hipócrita, eu sou tão ruim. Entende? Não é pelo quanto fazemos. Nós vamos acessar a promessa do Senhor. Nós vamos acessar a herança que Cristo nos deu. Não é pelo nosso trabalho, nem pelo nosso mérito. É pelo quanto nós conseguimos aceitar que Ele nos pastoreie de verdade. Ele nos cure de verdade. Ele nos limpe de verdade. Ele nos liberte de verdade do corpo, da morte e do pecado. O quanto eu consigo fluir de Cristo aqui dentro para fora. É isso que vai predominar na nossa vida. É isso que vai predominar na sua jornada com Deus. O quanto Cristo é real na sua vida de verdade. Que Ele começa a tirar as camadas, que nem uma cebola. Vai tirando as camadas até chegar no núcleo. O quanto Ele pode te curar, te libertar, ou te expor. O quanto Ele pode te lapidar. O quanto Ele pode te confrontar. Entende? A lei não te permite viver isso. A lei não permite te mostrar quem você é. Deus o livre. O que vão pensar de mim? Isso é a lei. Agora não vale mais nada. O que as pessoas vão pensar se ver quem eu sou de verdade? Vão pensar que você é isso aí. Simples. Entende? A lei, ela vai viver montando alguma coisa que não existe. Uma ideia que não existe. Que é o que nós falávamos dentro do carro, cara. Que eu acho muito importante. Eu estou lendo um livro do Luiz Hermínio, que ele fez agora, o último que ele fez. Ele fala um exemplo que desenha bem o que eu estou dizendo. Ele fala de uma questão dele com a mulher dele. Que tinha um tempo da vida dele que ele sempre achava que a mulher era mais devagar que ele. E aí ele comparou a vida dele como um jato e a vida dela como um helicóptero. E ele sempre julgou ela por isso. Ela devia ser mais ativa, devia ser mais rápida para os raciocínios, devia, né, como ela era mulher do apóstolo, devia fazer alguma coisa de útil, né? E um dia ele estava orando e Deus falou para ele: Luiz, se você não tivesse, se a Iraci não tivesse aqui, se não fosse pela Iraci, você nem estaria aqui. Cara, se um jato chega a bater ou explodir, quem é que vai socorrer? Não é o helicóptero. E aí Deus começou a mostrar para ele todas as coisas que ele fez de errado. E quem estava com ele era a esposa dele. E ele fala no livro sobre isso, sobre todas as pessoas têm a importância de cada um. No reino todas as pessoas são úteis. Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo tem a mesma. Mas todos têm um devido valor no reino. Deus chamou, Deus colocou. E muitas vezes a lei, o nosso peso de culpa, de condenação, de julgamento, nós acabamos ferindo as pessoas por causa disso. Porque nós achamos que as pessoas têm que ter a mesma predominância, a mesma rapidez que a gente. Tem que ser rápido, tem que ser assim. Se não é assim, não está bom. Não é, mano. Deus vai te usar de um jeito que não vai me usar.
Às vezes o que Deus vai fazer contigo é maior do que Ele vai fazer comigo. Qual o problema? Qual o problema disso, cara? Qual o problema de eu não ser tão visível do que o irmão que está limpando o banheiro da igreja? O que nós precisamos entender é que todas essas coisas precisam nos levar para Cristo. Cara, sendo visível ou não sendo visível, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Amém? Uma vida direcionada pelo Espírito. Porque de tudo que vai restar no final, é os frutos que a gente frutifica para Deus. Não na carne, no Espírito. Porque os frutos do Espírito, eles são para a vida, não para a morte. O fruto da carne é para a morte. Ira, contenda, facção, rebelião, teimosia, tudo fruto da carne que vai para a morte. Nada se produz. Agora, paz, longanimidade, misericórdia, bondade, mansidão, domínio próprio, frutos que te levam para a vida. Frutos do Espírito, Gálatas 5. Então a gente precisa entender que o pecado, capítulo 6 e capítulo 7, eles estão linkados. Primeiro Paulo fala do pecado, do corpo do pecado, e agora no capítulo 7 ele fala da lei. A predominância do pecado através da lei. A lei nos leva a pecado. O julgamento te leva a pecado. A ira te leva a pecado. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Se não dominar a ira, vai acabar pecando. Se não dominar a língua, vai acabar falando demais. Se não dominar o corpo, vai acabar fazendo coisas que não deve. Entende? As duas coisas estão linkadas. Para nós chegar no capítulo 8, que ele começa falando o seguinte, ele diz assim, assim, pois, não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Não andam conforme a carne. Porque a lei do Espírito de vida, que está em Jesus Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele começa a trazer um exemplo da promessa. O capítulo 8 inteiro ele vai falar da vida no Espírito. Que a natureza está esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que se movem pelo Espírito, que andam pelo Espírito, que vivem pelo Espírito, que comem pelo Espírito. Ele traz uma essência que nós precisamos viver governados 24 horas pelo Espírito. E esse Espírito que ele fala é o Espírito Santo. Que ele vem sobre o nosso Espírito. É um empoderamento que vem sobre Atos dos Apóstolos. Que o Espírito veio sobre. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus, ele fala, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. O mesmo poder que estava sobre Cristo está em você. A mesma autoridade, a mesma unção que estava sobre Cristo está sobre você. Está sobre mim. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos viver dessa forma. Porque não dominamos o corpo e deixamos o pecado aflorar. O Espírito não consegue fluir. A unção não cresce. A autoridade vai embora, porque perdemos a autoridade pela prática que temos. Não renunciamos. Não nos abstemos. Não caminhamos em santidade. Não jejuamos. Não oramos como devíamos. Não lemos a palavra como devíamos. Por isso o Espírito é fraco. Por isso muitas vezes somos dominados pelo pecado. Dominados pela carne. E carne não é só o pecado. Carne é você comer demais, você beber demais, você falar demais, você ser vaidoso, você caminhar com orgulho, teimosia, essas coisas tudo é carne. Quando o nosso espírito não está sujeito ao Espírito Santo, cara, a gente vai viver uma vida desordenada e desequilibrada. Sempre. Os nossos frutos são ruins. Não frutificamos para a vida. Frutificamos para a morte. Porque todas essas coisas nos afastam. Nos afastam de Cristo. Nos afastam da verdade, nos afastam da santidade.
Vamos ver o versículo 5. Porque os que estão na carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. Porque a forma de pensar que é da carne é morte, mas a maneira de pensar que é do Espírito é vida e paz. Pois a forma de pensar que é da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, porque não pode, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 9 e 10. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se em verdade o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Mas se o Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, o que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. 13. Porque se vós viverdes conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer a maneira de viver da carne, sereis salvos. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque vós não recebestes espírito de escravidão para voltar a estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Pai, Pai nosso. Versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, para que, se somos afligidos com Ele, também sejamos glorificados juntamente com Ele. Então Paulo vai falando da promessa que a gente vai alcançar da vida no Espírito, né? De uma vida rendido, submetido a ser guiado pelo Espírito Santo. Forma de pensar, forma de habitar. Quando ele fala habitar, ele está falando de morar no Espírito. A morada de Deus. Né? Por isso que a gente precisa aprender a fazer esse exercício, né? Quando a gente lê o Salmo 91, a gente vê o Salmo 91 como um salmo de proteção, né? Na verdade, o Salmo 91 é um lugar de refrigério. Habitar no Senhor, aquele que habita na morada de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Esse, na sombra do Onipotente, descansará. É um lugar de descanso. Então, quando a gente começa a viver uma vida no Espírito, a gente começa a ser guiado pelo Espírito. A gente tem a mentalidade de Cristo, né? Ter a mente de Cristo, ser guiado pelo Espírito, pensar conforme o Cristo. A gente começa a entrar nesse lugar de descanso. A gente começa a entender que as coisas não acontecem como a gente quer. As coisas vão acontecendo como Ele deseja. A gente vai produzindo muito mais. Às vezes não é muito mais em volume, mas a gente vai produzindo aquilo que Ele quer que seja feito. A lei vai sempre levar a gente a fazer coisas que às vezes parece ser grande, mas não tem fundamento, não tem propósito. Quando a gente caminha dirigido pelo Espírito, a gente vai começar a entender que Jesus, quando Ele andou na terra, Ele fazia coisas com propósito. A gente não encontra Jesus fazendo coisas sem propósito. Mesmo quando Ele encontrou aquela mulher do poço fugiu o nome? Samaritana. Quando Ele encontra a mulher de Samaria naquele poço, Ele encontrou na hora certa, no momento certo. Ele ouviu, cara, ele estava num lugar e ele sabia que ele nem poderia passar por lá, porque Samaria não era o caminho. Mas tinha um propósito. Quando a gente começa a ser guiado pelo Espírito, mais do que pela carne, mais do que pelas vontades, mais do que pelos desejos emocionais, né, os distúrbios da alma,
a gente começa a ver que o pouco que a gente faz é eficaz. Eficaz, cara. Às vezes uma conversa, um bate-papo com uma pessoa que você consegue trazer e tomar um café, vale muito mais do que uma pregação inteira. A gente começa a ser efetivo. A gente começa a parar de perder tempo. Né? Que é o que eu sempre digo. Hoje, cara, tem lugares que eu sou convidado para ir que não vale a pena. Fica em casa. Ficar estudando, e lendo, e orando, e estando com Deus é mais efetivo do que estar lá. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Entender, de fato, essa questão que ele fala sobre o pecado e saber que o pecado sempre vai existir. E muitas vezes a gente se condena por um erro, se condena por uma falha, se condena por alguma coisa que poderia ter sido melhor, né? E a gente acaba matando aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca vamos chegar à perfeição aqui na Terra. Mas a gente precisa caminhar para ser aperfeiçoado por Cristo. Não é perfeição, é estar no lugar onde Ele te aperfeiçoa, onde Ele tira as tuas aspas, vai tirando os excessos, vai arrancando o orgulho, vai arrancando a vaidade, certo? Vai nos arrancando de dentro desse legalismo total que a gente tem com nós mesmos, que a gente se auto-subjuga, a gente mesmo se maltrata por não conseguir fazer alguma coisa direito, ou se compara a alguém que já está fazendo e queria fazer igual ou melhor. Sabe que Deus vai te usar do jeito que você é, cara. Tem qualidades que Deus colocou em você, Ele vai te usar assim, não adianta. Como eu falei para o Alexandre, mas cara, é a tua praia. Não é a minha praia. Eu sou o evangelista, cara. Mas tem que reconhecer que o cara tem uma pegada evangelística. Olha a bênção que foi. Quem sabe se eu tivesse feito, não teria o alcance que teve. É entender isso. A lei não deixa isso, cara. A lei não vai te permitir. A lei vai dizer o seguinte: não, eu sou pastor e eu tenho que fazer. Entende o que eu estou dizendo? Não, eu não tenho a credencial. A lei ela vai nos barrar porque muitas vezes nós somos pegos pelas imperfeições. E as imperfeições sempre vão existir, cara. Nós não vamos chegar no ponto de cara, é o cara top, é o cara perfeito. Não existe isso. Existe o que eu estou falando que está ali. Nós precisamos pegar o nosso corpo, a nossa carne e batizar ela na sepultura. Ela tem que ficar na cruz. O eu precisa ir para a cruz. O ego precisa estar na cruz. Para que a vida no Espírito nasça em nós. O Espírito que está aqui dentro, ele precisa viver, não pode morrer. É como a lanterna que acende. Já viu aquela palavra da dracma perdida? A mulher que perdeu um tesouro, uma pedra preciosa dentro de casa, ela acende a luz e começa a procurar. Exatamente isso. Tem coisas que a gente perdeu dentro de nós mesmos, e a gente deixou. Está tudo debaixo de uma bagunça. Tem que acender a luz do Espírito. Tem que mergulhar fundo para que a revelação acenda em nós. Não é uma revelação para te falar para todo mundo. Uma revelação que acende em você de Cristo. Eu preciso ver Cristo em mim, cara. Isso vai te motivar a caminhar, vai te motivar a fazer o que Deus te chamou. Aí você não vai fazer porque você está sendo impulsionado por pessoas. Eu estou aqui hoje porque eu quero estar aqui. Simples. Eu quero fazer o que a gente está fazendo porque eu amo Jesus. Porque existe uma chama. Fui tocado por Cristo, cara. Entende? É isso que a gente precisa entender. Porque senão, a promessa que tem no capítulo 8 não chega para nós. Se o Espírito não acender em nós, nós jamais seremos adotados como filho. A carne não é adotada como filho. Entende?
O homem carnal não recebe a adoção de filho. Ele só vai receber o manto do Pai quando estiver no Espírito. Eu estiver vivendo debaixo da submissão do Espírito. Eu modifico a carne. Eu saio desse lugar e entro no lugar do Espírito. Eu começo a me submeter à minha mente. Eu recebo aqui e eu toco aqui. Eu não recebo aqui e aqui eu faço tudo diferente. Porque a gente até entende, cara. Se a gente sentar com... A gente entende um monte de coisa, sabe um monte de coisa que tem que ser feita. Mas por que não faz? Porque eu estou com preguiça, porque eu não quero jejuar, porque eu não quero orar, porque eu quero fazer de outro jeito. Mas sabe que tem que orar, sabe que tem que jejuar, sabe que tem que ler as escrituras. Sabe, cara. Mas por que não faz? Não sei, pastor, não consigo, preguiça. Entende? Essa vida espiritual que tem que virar uma chave, irmão. Saímos do lugar, saímos desse lugar de viver movidos pela carne. A carne vai te levar para a morte todo o tempo. Na carne não tem fruto bom. Os frutos da carne são destruidores. Não fica nada. Por isso a gente tem que lutar para frutificar no Espírito. Por isso a gente tem que lutar para levar o velho homem para a cruz. Para que vestido velho do novo Cristo. A herança. A gente recebe a autoridade do Adão novo que recebeu no jardim. A autoridade que estava no jardim está sobre Cristo. Ele deu à igreja. Cristo derramou sobre a igreja o mistério que estava encolhido, que estava encoberto por séculos dos séculos, hoje foi descoberto, foi entregue para a igreja, Cristo. Mas a gente não acessa esse lugar, porque nós queremos acessar Cristo com uma mentalidade carnal, não tem como, não existe. Queremos viver num lugar alto com uma mentalidade de escravo. Como vamos acessar isso? Como que nós vamos acessar esse lugar de revelação, de poder, de autoridade, de unção, de prosperidade, se a nossa mentalidade, a nossa vida hoje é de escravo? Não conseguimos vencer o pecado, cara, o pecado. Um pecadinho que às vezes é desse tamanho, cara. Mas ele é um gigante contra nós. Não conseguimos. E muitas vezes não queremos também. Porque não queremos olhar para nós como nós devemos olhar. Nós temos que olhar para nós como nós devemos olhar de verdade. Cara, eu sou preguiçoso. Eu preciso vencer a preguiça. Eu sou desregrado. Eu preciso começar a me orientar. Eu preciso viver uma vida equilibrada. Eu preciso buscar Cristo como Ele é, mano. Senão vai rolar. Nós vamos se enganar a vida toda. Verdade, Deus. Nós vamos se enganar dentro da igreja e vamos para o inferno. Dentro da igreja. Somos gente perdida dentro da igreja. Saímos, vamos usar um termo aqui, desculpa a palavra, mas é o que me veio agora. Saímos de Umbanda e viemos para a religião dos crentes. E é verdade, cara. É verdade. Lá o cara tinha que bater tambor e se matar. Agora o cara tem que usar terno e gravata e tem que fazer do jeito que os caras querem. Mas às vezes não é isso que Deus está te pedindo. Às vezes o que Cristo quer de ti é uma coisa totalmente diferente, cara. Mas por que não pode viver essa liberdade dentro do reino, se o reino é multiforme em sabedoria, cara? Deus é multiforme. É idiotice nossa achar que Deus vai fazer tudo a mesma coisa. Nós somos pessoas imperfeitas, cheias de deficiência. Mas Cristo diz assim, a palavra diz, Paulo diz, o Espírito é o mesmo em todos. É o mesmo Espírito. O Espírito é perfeito. Não tem falha no Espírito. Tem falha na carne. Nós somos falhos na carne. No Espírito somos perfeitos. Porque nós estamos movidos por Ele.
Se nós mortificar a carne, viver no Espírito, vamos acessar a promessa, é lógico. A sacada é mortificar a carne, cara. É entender que não é que não existe o pecado, não existe carne, existe, mas é o que eu faço com isso. Aonde eu boto esse lugar? Quem governa a minha vida? Ao que eu estou obedecendo hoje? Será que eu estou obedecendo a Cristo? Será que eu estou sendo governado por Cristo, cara? Porque se eu não estou tendo frutos de capítulo 8, cara, se a minha vida não frutifica o que está ali no capítulo 8, a minha vida não está sendo governada por Cristo, nem estou obedecendo a Ele. Esse é o detalhe. É isso que a gente precisa entender. Que Paulo está nos levando para uma vida empoderado pelo Espírito, governado pelo Espírito. É onde a gente vai acessar as coisas que Ele determinou, que Ele separou. Amém? Amém? Vamos orar? Poderoso, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo. Obrigado pela adoração. Pai, receba toda a adoração desse lugar. Receba toda a adoração que foi liberada ao Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus, que veio do Senhor, que está ali escrito. Obrigado, Deus, pelas nossas deficiências, pelas nossas debilidades, que não permite nós acharmos que somos melhores do que ninguém. Mas eu te peço que, Senhor, venha nos unir no Espírito. Venha trazer a unidade no Espírito. A tua palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um contigo. É um contigo, Pai. Nós queremos ser um com o Senhor. Pai, remove de nós todo o poder da carne, todo o poder do pecado, todo o poder, Senhor, que nós deixamos que o diabo entrasse em nós através do pecado e da carne. Nós pedimos hoje, Senhor, que seja removido o acesso. Sim, Deus. Queremos modificar a carne. Queremos dizer não ao pecado e queremos pedir, Deus, que acenda em nós uma vida no Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida doutrinada pelo Espírito. Uma vida equilibrada no Espírito. Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Espírito Santo. Pois o Senhor nos deu o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Está sobre nós, Pai. A habilidade, a autoridade, unção, poder, capacidade de se levantar, capacidade de se posicionar, capacidade de viver uma vida diferente para Deus. Nós queremos ser governados pelo Espírito, queremos obedecer ao Senhor na sua vida, Pai. Nós oramos nessa noite e entregamos ao Senhor, Pai, tudo. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente, entregamos o nosso espírito e a nossa alma. E te pedindo, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver uma vida fiel ao Senhor. Uma vida eficaz, uma vida produtiva para o reino, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.